Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AcademyCast, o podcast oficial do Clinical Research Academy. E esse é o nosso episódio número 10, um episódio muito especial aqui. Temos convidados, pessoas que eu gosto muito, né? E hoje a gente vai falar sobre cirurgia de parede abdominal, cirurgia de hérnia, né? Então, para falar sobre isso, eu trouxe aqui duas pessoas presidentes e ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Hérnia, né? Temos aqui o professor Gustavo Soares e o professor Leandro Totti. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o nosso público, né? Para o pessoal que tá assistindo a gente aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Diego? Vou me atravessar, porque vamos deixar as pessoas mais importantes, né, falar por segundo, né, que é o doutor Gustavo. Eu, na verdade, tenho a formação em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, né, fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz meu pós-doutorado em Cleveland, na Case Western, em cirurgia minimamente invasiva e, na época, em Notes, né. Também sou fellow do Colégio Americano de Cirurgiões, tenho interesse especial em hérnia já desde 2005, acho que vai ser legal a gente conversar sobre isso, né? Tive o prazer e o privilégio de ser um dos fundadores da sociedade, junto com o Dr. Ricardo Abdala e o Dr. Flávio Malcher, né? E depois tive a honra de ser presidente da sociedade também. Sou membro também da Americana, né? E agora não imagino melhores mãos do que a sociedade brasileira está do que na do Gustavo, né? Então, rapidamente, sou isso. Sou professor universitário aqui da URGS, né? Então, tenho uma equipe focada na reparação de defeitos complexos, né? Faço todas as cirurgias aberta, laparoscópica, robótica de parede, então acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. Muito bacana. Professor, obrigado, viu, professor Totti, pela sua presença. E o professor Gustavo Soares, obrigado também pela presença. E aí, Gustavo, conta aí um Vamos lá, pouquinho a sua história. vou contar. Diego, muito obrigado pelo convite, parabéns por todo o trabalho que você tem feito aí em divulgação da ciência e recepção de brasileiros aí nos Estados Unidos, vindo nos congressos no Brasil, seu trabalho está brilhante. Eu sou cirurgião Obrigado. geral, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz cirurgia geral e trabalho exclusivamente na assistência, não faço parte do meio acadêmico, apesar de estar desde 2011, né, comecei um pouco mais tarde que o Totti, envolvido exclusivamente no tratamento de parede. Começou devagar, mas de 2011 meu foco é especificamente em parede. O Totti foi meu procto em robótica, eu acho que o Totti foi, junto com a Abdala e mais alguns aí, o Sérgio, etc., um dos pioneiros nessa questão de focar exclusivamente em parede. E a partir de 2011 comecei a entrar nisso e faz parte hoje da minha vida assistencial só a parede. E minha parte associativa foi isso, a Sociedade Brasileira de Hérnia, logo depois o fellow do American College of Surgeons, e hoje eu fico realmente muito satisfeito com um reposicionamento no mercado da cirurgia de parede. Deixou de ser uma cirurgia pouco especializada, feita só pelos cirurgiões gerais, com baixa tecnologia, sem uso de muitos materiais avançados. E isso nos últimos 15 anos mudou radicalmente, acho que a gente vai ter que conversar sobre isso, em relação a esse reposicionamento. É uma cirurgia que, lógico que não são todas, mas as cirurgias mais complexas faz muita diferença a incorporação de tecnologia, não só de materiais, como novos tipos de cirurgia, como o Totti aí foi pioneiro em trazer para o Brasil a separação posterior de componente, etc. Então, a diferença minha aí nesse meio é que eu estou exclusivamente na parte assistencial, onde eu vejo com muito prazer vendo essa incorporação de tecnologia que aconteceu muito rápida nos últimos 10 a 15 anos. Maravilha, maravilha. Obrigado pela presença de vocês e vamos começar, né. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre justamente a história da Sociedade Brasileira de Hérnia, né.
como surgiu, né, de onde veio isso, né, e tudo mais. Quantos anos tem a Sociedade Brasileira de Hérnia, né, e de onde veio essa ideia, né, de fazer um grupo focado, em cirurgia de parede. Totti, acho que você podia começar com os bastidores, porque você presenciou isso. Então, assim, ó, na verdade, vou te contar a minha história, porque ela envolve isso, tá, Diego? Então, assim, o Uhum, que aconteceu? Muitas pessoas não sabem, mas a minha formação básica, o mestrado e doutorado, eles são em câncer de esôfago, que a gente tem muito aqui na minha terra, aqui no Rio Grande do Sul. Aí o que que aconteceu que foi engraçado, né? Eu terminei meu doutorado em 2001, tá? E aí fui orientar meu primeiro mestrado. E dos 68 pacientes meus que tinham sido operados com intenção curativa, tinha 4 vivos de câncer de esôfago. Aí eu vi e disse assim, ó, bah, isso aqui não, né? Continuo hoje, ainda é outra coisa que é legal, que as pessoas não sabem, ainda acabo fazendo muita hérnia de hiato, muita coisa relacionada com esôfago, mas eu pensei assim, ó, tem que fazer outra coisa. Aí, nesse mesmo momento, eu recebi um convite para trabalhar aqui em Porto Alegre, num lugar onde os caras me disseram assim, ó, tudo bem, tu pode vir para cá, mas tu tem que ver outra coisa, porque aqui quem faz esôfago sou eu. E era uma clínica muito importante e tal, e o cara me disse assim, olha, eu preciso de alguém que trabalhe com parede abdominal. E eu era professor de anatomia já na época, e gostava muito de parede. E aí eu perguntei, tá, então me diz no Brasil quem é que tu conhece, era um cara muito influente aqui em Porto Alegre, que é o melhor cara de parede abdominal do Brasil. E ele me indicou quem? Não podia ser outro na época, professor Sérgio Hall. 2004, eu fiquei um mês com o Sérgio, em São Paulo, e o Sérgio começou a me convidar para eventos, né? E num desses eventos de parede, em 2007, se eu não me engano, eu conheci o Ricardo, e em seguida conheci o Flávio. E aí a gente começou o processo de entender que a sociedade mexicana tinha recém feito tinha transformado o capítulo na Associação Mexicana de Hérnias e tal, e a gente tomou o passo de convidar o professor Maia Goitia para a fundação, perdão, da Sociedade Brasileira de Hérnia no Rio, né, num evento que gerou o início da sociedade. Isso agora, cara, eu não me lembro se é 2008 ou 2009, de cabeça eu não lembro. Tu Dezembro de deve saber. 2009. Isso eu Dezembro ia de te dizer. 2009. Tu Isso deve aí. saber mais os números do que eu agora. Mas 15 anos de sociedade. Completamos esse ano. basicamente foi isso, Diego. Assim, foi eu e o Flávio de cara, bateu o santo, assim, um troço impressionante, né? Ficamos muito amigos e acabamos nesses eventos assim nos auxiliando em cirurgia e, cara, os objetivos, nós dois mais jovens, né, com objetivos meio parecidos assim. E o Flávio na época também trabalhava muito com o professor Crispi em endometriose e tal. uhum. Então, o resto da movimentação veio que meio natural. E só um parênteses, né? De onde que surgiu a minha história dentro da hérnia é engraçado, porque o Sérgio me mandou em 2008 para Cleveland para fazer o pós-doutorado, na época no tal de Notes, velho. Cirurgia transluminal lá, tá? E eu fui com um cara, gente boníssima, chamado Jeffrey Marks. Mas quem estava na época trabalhando na Case Western em Cleveland, Michael Rosen. E Uhum. aí, como eu era um cara proativo, eu me grudei no Mike e disse para ele, cara, eu tô trabalhando pouco com o fulano, com o Jeff lá. Eu quero fazer mais coisas. E aí foi que eu comecei os primeiros papers com o Mike e tal, depois os convites também para fazer coisa lá e tal. Ele me convidou para ir numa SAGES da aula, foi muito legal, assim. Mas, então, o meu envolvimento com hérnia lá fora também foi uma coisa engraçada, porque o Sérgio me mandou fazer, disse assim, ó, cara, esse Notes, nós temos que ir lá para ver o que que é, vai tu. E eu estava numa fase que eu podia ir, então eu fui fazer o pós-doutorado, fiquei, na verdade, entre 7 e 8 meses em Cleveland, fazendo pós-doutorado, né? Mas no fim publiquei mais coisa em hérnia do que em Notes. Acontece, né? É aquela história, né? Ninguém diz que vai ser cirurgião para operar hérnia, né? Só que Não. operar fígado, estômago, coração, né? Mas quando você começa a se envolver, né, com a cirurgia de parede, é que vê a anatomia e tudo mais, e aí desperta, né? Você desperta o interesse, né?
nessa especialidade, né. Professor Gustavo, e agora o senhor é presidente da sociedade, o atual presidente, né. Esse ano nós temos o congresso, né, o Congresso Brasileiro de Hérnia. Gostaria que você falasse também um pouquinho do congresso, né, até fazer aqui o jabá, né, convidar o pessoal para ir para o congresso e tudo mais. Claro, claro. Vou contar uma história interessante também, porque por que que eu me envolvi nisso na questão da hérnia. Foi um pouco parecido com o TOT em relação à doença. Eu fiquei sabendo do primeiro congresso brasileiro de hérnia, que foi em 2010, foi lá no Círio, e falei: "Ó, no próximo eu vou". E aí fiz minha inscrição para 2011. Eu tinha Estava tudo certo, tudo pronto, já tinha reservado hotel, comprado a inscrição, etc, etc. Aí houve uma mudança, porque o congresso ia passar a ser bianual. Então foi suspenso o congresso de 2011 11, para ter o congresso em 2012. 12. Isso Bom, aí. eu já estava indo lá. Aí eu fiquei com aquela história: já tem que estar lá, vou resolver o meu problema, que era hernia de hiato. Não estava satisfeito com os resultados de hernia de hiato. O Sérgio Hall já tinha vindo em Divinópolis, né? Eu trabalho em Belo Horizonte um pouco, mas minha base mesmo de cirurgia é em Divinópolis, é uma cidade a 1h20 de BH. Aí eu não estava satisfeito, o Sérgio já tinha vindo, a Abdala já tinha vindo, um monte de gente tinha vindo aqui em Divinópolis, e a cirurgia de hernia de hiato não me deixava satisfeito. Hoje eu resolvi, né? Eu não opero mais hernia de hiato, ao contrário do Totti. Eu não tenho mais complicação com hernia de hiato, porque eu parei de Eu operar. É, então, é um jeito de é um resolver. jeito, é um jeito. E, e aí, tinha uma pessoa muito, muito querida aí no meio da hérnia, que é o Negri, o Marcos Negri, trabalhava na Johnson na época. E eu falei assim: Negri, eu tô em São Paulo em tal dia, que era a época do congresso, eu queria ver alguém operar hérnia de hiato, dá uma olhada aí para mim. A gente tinha falado com a Abdalos, Hall e tal. Eu sei que ninguém estava lá. Ela estava nos Estados Unidos, o Hall não ia ter cirurgia. Aí ele falou assim: não, mas tem um cara muito bom que faz hernia de hiato também, e ele tem 2 cirurgias na sexta, no dia que você vai estar lá. Quem que é? Marcelo Furtado. Não sabia quem que era. Em Jundiaí. Eu falei: "Nossa, negra, em Jundiaí". Eu estava aí esperando ficar em São Paulo, operar no hospital grande, né, aquela coisa toda. Beleza, chegamos lá no tudo marcado, tudo pronto, sexta-feira de manhã, cheguei lá, não conheci o Marcelo, e aí, Marcelo, aquela gentileza toda, me recebeu lá, 8 horas da manhã, bateu nas minhas costas e falou assim: tem uma boa e uma notícia para você. Eu falei: o que que foi? As hernias de hiato suspenderam. Eu falei: putz, enviei hernia de hiato. Aí ele falou assim: não, mas fica aí. Eu tenho 4 hérnias inguinais para fazer por vídeo. Eu falei: gente, o que que eu vou fazer com hérnia inguinal por vídeo? E não sei se você lembra, né, Totti? Até 2011, mais ou menos, a recomendação era vídeo Sim, só para bilateral, Bilateral, né. e recidivada. recidivo, sim. Não era uma coisa normal. Bom, resumo da ópera. Cheguei lá, vi o Marcelo fazer em poucas horas 4 hérnias inguinais por vídeo e o negócio me encantou. Falei assim: Marcelo, hérnia inguinal por vídeo é isso? Ele: é isso. Falei: cara. Aí começou a história. Fui mais umas 6 vezes lá, o Marcelo veio em Divinópolis e o Marcelo me puxou para esse meio da hérnia. Foi aí que depois eu conheci o Totti, Klaus, Flávio e a turma toda. Então entrei aí nesse meio pelas mãos do Marcelo Furtado, devo isso a ele. E aí foi 2011, isso aí, início de 2011, 2000, finalzinho de 2011, já teve o primeiro curso de hérnia no IRCAD, e acho que aí começou a desenvolver isso tudo. Aí, nessa história toda, eu fui me envolvendo cada vez mais via IRCAD, via o próprio Congresso Brasileiro de Hérnia, etc. Veio a robótica, 2017, o Totti foi meu prócto, e em 2017 foi a primeira vez que eu participei da sociedade no Conselho Fiscal. E aí foi andando e fiz parte da diretoria do Morrel como conselho fiscal, do Klaus como diretor executivo e do Marcelo como vice-presidente, e aí a coisa seguiu e hoje eu estou aí. É um orgulho tremendo fazer parte da sociedade. A sociedade cresce assim rapidamente. A turma da Hérnia, né, Totti? É uma turma diferenciada, um pessoal que Diferente. se ajuda, é, o relacionamento é sensacional. Então, eu acho que nós estamos numa fase extremamente é, é, gratificante de participar dessa evolução toda. Vamos ter um monte de novidade aí para o Congresso Brasileiro de Hérnia ao longo do tempo aí, se você quiser, eu já vou passando algumas coisas.
Acho Os que a gente tem spoiler. os spoilers, porque a gente tem um local muito adequado, que foi escolhido aí ao longo do tempo, a gente conseguir adequar financeiramente, porque é caro, etc. Mas vai ser em Campinas, né? Todo mundo já sabe, já está na rua aí o Congresso. Campinas, 6 e 7 de julho. O lugar é extremamente adequado, os congressistas vão ser muito bem recebidos. O programa científico aí, pela comissão científica, capitaneada aí pelo Pedro Amaral, tá excelente. Totti está na comissão científica. Diegão também. Eu tô Diegão também. Oi? também. Diegão Diegão, também. Diegão, lógico, claro, os dois estão na comissão científica. É muito nome, é muita É gente, muito mas nome, óbvio, eu né? tenho certeza. Então, vocês dois brilharam junto com o Pedro Amaral aí. Os 3 cursos pré-congresso que vão ser anunciados na semana que vem, aí começa os spoilers. Nós vamos ter um curso de NOTS, que é No Technical Surgical Skills, que Uhum. é uma novidade no Brasil. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter o curso no padrão formal dele full. Vão ter já está garantido duas edições, um no dia 4 e um no dia 5. Nós vamos ter o Hernia Week Latam, que já está confirmado aí, um cadáver lab com o Paulo Barros e o Totti lá, que vai ser top. Essa questão do Totti ser professor de anatomia, vocês não têm noção como que isso muda, né, cara? A anatomia da parede é uma loucura, né, Diego? Digamos que eu E o estudo um Totti pouquinho, faz né? essa, e o Totti Eu faz estudo essa um coisa pouquinho, ficar né? bem mais simples, para a gente entender. Vai ser um curso de imersão mesmo, 5 cadáveres lá em Campinas, uma estrutura bruta de muita coisa, que o pessoal vai ficar louco, porque a gente vai ter vai ser dessa vez, a gente vai conseguir colocar todas as tecnologias lá, vai ser um negócio fora de série. E uma imersão em diástase, que o coordenador é o Flávio Malcher. Cara, esse de diástase também vai dar o que falar. A turma são 7 próctos que vão falar, gente que realmente mexe muito com diástase, e nós vamos ter aí 4 a 5 horas de discussão, terminando com o jantar. E eu acho que esse primeiro dia aí de pré-congresso vai ser quem puder vir vai aproveitar muito. E aí Todos esses depois vem as cursos são no novidades. mesmo dia antes do Todos no congresso, mesmo dia, todos mas são pré-congresso no dia 5, no mesmo sábado. horário ou separado? Você vai conseguir fazer junto, dá para fazer, nós vamos compatibilizar os horários, lógico, vai ficar bem denso, mas dá para fazer o Hernia Week Latam com o diástase. O Uhum, Notes não dá para fazer porque ele é o dia todo. Aí ele, entendi. ele pega tudo e quem for fazer o Notes vai ter que fazer só o Notes. Ou tem a opção de fazer o Notes no dia 4. Dia 4 também vai ter o Notes em São Paulo, não em Campinas. Dia 5 vai ser em Campinas. Eu tô perguntando por que eu vou me inscrever, tô querendo saber. Eu não tenho dúvida que, além de você ajudar a dar aula, eu acho que vai ter uma discussão genial nesses dois aí. Fora o que a gente vai ter também no Congresso, né? Eu inclusive, né, do congresso, os trabalhos, né, os melhores trabalhos, eles vão ser publicados no JOLS, né, que é o jornal da IHS, né, Europeia, que é né? o Journal of Abdominal Wall Surgery, né, que é uma coisa muito bacana, né. Perfeito. Isso aí É, vai ser a primeira vez que vai acontecer, vai valorizar muito, né? Acho que você foi um dos uhum. que deu a ideia disso, né? O Pedro Amaral conseguiu realizar isso aí, mas eu lembro que foi ideia sua. A gente porque, assim, né, nada mais justo, né, os melhores trabalhos a gente conseguir colocar ali numa revista, né, fortalecer o congresso, fortalecer, a sociedade, né, então, assim, esse congresso eu até fazer uma pergunta para vocês, né, que vocês falaram que o congresso passou a ser bianual, né, não tem nenhuma possibilidade de voltar a ser anual? Vou Eu te acho que dizer, possibilidade existe, mas não sei se vale a o que pena. nós é, o que acontece é que a sociedade ela tem uma forma de administrar que está funcionando, mas eu acho que Uhum, até vai se exaurir. É uma discussão interna que quem está aqui e a gente vê que você já teve um modelo lá atrás em que o financiamento via as indústrias e a anuidade dos sócios era suficiente para manter a saúde financeira. O uhum, dinheiro da indústria está ficando cada vez mais escasso e ninguém aguenta ficar pagando anuidade de 5, 6, 7 uhum, sociedades. Então, assim, alguma coisa vai ter que ser repensada.
Agora, em relação ao Congresso Nacional, fazer ele bianual, eu acho que deixa um charme para ele, entendeu? Você Uhum, faz ele com uma densidade maior, mas eu acho que num futuro aí pode-se até pensar ser anual. Para quem frequenta o anual, né, Dodge, americano, europeu, fica meio que mais ou menos a mesma coisa. Não, e Talvez não tem tenha outra coisa. tanto sentido em ser anual. Os próprios americanos já, assim, quando tu fala, né, Diego, é que eles têm muita gente, na verdade, para compor, então eles acabam tendo que fazer anual, mas assim, cara, se a gente for fazer anual, eu vou te dizer que uma organização vai atropelar a outra, e aí tu perde a possibilidade de fazer outros eventos regionais que têm uma Concordo. característica tão importante, ou quase tão importante quanto o nacional. Por exemplo, vou dar um exemplo prático só, o próprio congresso que o Cris organiza, né, que é a referência da maior parte das pessoas no ano que não tem o brasileiro, entendeu? Então, assim, o uhum. Hernia Lap, agora é Hernia Lap barra robô, entendeu? Enfim. Eu Maravilha. acho que essa estratégia de ser bianual é interessante, por vários aspectos. O aspecto financeiro, o aspecto dessa, de você ter outros eventos que no ano que não tem conseguem É. contrabalançar. E está aparecendo muita coisa em N, o próprio curso do IRCAD cada vez mais concorrido, tem mais presença. Assim, vou te dar um panorama. Eu acho, né, ver a opinião de vocês dois. O Diego, você vê bem o que está acontecendo aqui no Brasil também. Hoje o Brasil não deve nada, nada, nada à Não, Europa e aos aí Estados agora eu Unidos em vou relação à fazer, parede. eu vou Não fazer dá o meu nada. jabá, né? Nós temos coisas sensacionais. Tem uma pós aí Não. da escola. Então, vou te dizer o pós da escola. O pós da escola nós fizemos um primeiro ano experimental, com poucos inscritos. Para o segundo ano dobrou o número de inscritos, e agora, numa parceria junto, inclusive com a Sociedade Brasileira, a gente provavelmente vai chegar a 25. Nós tivemos que aumentar o número de vagas, porque já fechou as 20, tá? Nós provavelmente vamos chegar a 25, e nós organizamos, conforme nós tínhamos combinado, né, que um dos módulos vai ser em Piracicaba, imediatamente antes do congresso, para que a gente tenha os nossos 20 alunos participando do Congresso Brasileiro, já desde do curso pré-congresso. Sensacional. Então, a gente já organizou isso, cara, e o nosso curso é um curso oficial, instituído pelo MEC, tem 360 horas, né? Sai com título de especialização, né? Enfim, é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, né? Abrangendo todas as áreas, aberta, laparoscópica, robótica, inclusive um spoilerzinho, né? Com a possibilidade, e é isso, claro que envolve um custo adicional, mas inclusive de conseguir a certificação robótica dentro da É pós. sensacional. É isso que eu vejo. Assim, vai em congresso nos Estados Unidos, vai em congresso na Europa, passa outros, vê que todo mundo conversando, todo mundo que faz parede, dedicado à parede. Totti, os nomes que a gente vai citar aqui no Brasil, pô, não Não deve deve nada para ninguém. absolutamente nada, em nenhuma técnica, em volume, em conhecimento, em produção científica, etc. Não deve nada. Isso aqui eu acho É. que parede, estamos muito bem no cenário mundial. Muito bem. Inclusive, quando a gente vai para os congressos nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal coloca foto de mentores, são cirurgiões brasileiros que ensinaram a eles, né? Diferentes técnicas, né? Então, assim, realmente não ficamos, o Brasil não fica para trás nesse quesito, né? Não, o É, Conrad fala que quem convenceu ele, o Pardavia também, foi o Ricardo Abdala, na robótica, né, na parte avançada e Sem tal. dúvida, sem dúvida. uhum, E uma pergunta para vocês, como vocês veem esse crescimento? A gente está falando aqui do congresso, já começamos a falar, né, do crescimento da cirurgia de parede no mundo, e hoje aqui nos Estados Unidos, né, cirurgia de parede se tornou praticamente uma subespecialidade, né? A gente tem fellowships dedicados somente à parede abdominal. Alguns já estão entrando no Fellowship Council, né? Esse ano já vai ter alguns fellows pelo Fellowship Council aqui, para quem o pessoal aplicar depois da residência, e muitos trabalhos já que são trabalhos para cirurgião de parede. Então, eles estão contratando cirurgiões
especializados em parede abdominal, né? Assim, claro, tem hospitais que a pessoa ainda vai fazer um call ou outro ali do acute care surgery, né, da cirurgia geral, mas o trabalho mesmo, a pessoa é contratada para operar a hérnia, né? Não é contratada para operar a vesícula, obstrução intestinal, câncer, não. Ele é contratado para operar a hérnia. Queria que vocês comentassem um pouquinho como está esse crescimento da cirurgia de parede no Brasil. Eu sei que as novas tecnologias, a robótica e tudo mais, elas têm um papel fundamental nisso, né? Porque torna a coisa ainda mais interessante, né? Mas eu queria ouvir de vocês como está esse crescimento no Brasil, até porque o próprio Congresso brasileiro, cada 2 anos, tem sempre mais pessoas indo para o Congresso, né? Totti, fala da parte acadêmica que você até Então, publica sobre isso. Então, o que a gente tem visto, né, Diego? Se começou a entender que hérnia, e no Brasil a nossa escola clássica é de reparo onlay, né? Se começou a entender que hérnia era bem mais complexo que isso, e quando, na verdade, como é que é a frase daquele estatístico que dizia assim: eu acredito em Deus, todos os outros têm que trazer dados, né? É. Então, assim, quando a gente começou a entender isso, começou a ver que aquela frase clássica do Hannaford, né, que foi conversar com um cirurgião e mostrou que 70 e poucos por cento das hérnias umbilicais recidivadas não voltavam para o cirurgião índice, né? E aí o cara não via que a recorrência dele era 40%, né? E aí um cirurgião numa cidade do interior dos Estados Unidos falou para ele assim: "Não, mas eu revejo todos os vou mandar todos os casos para ti, porque, né? Tu é melhor que o mundo inteiro." Então, o que eu acho que foi acontecendo, né? Começou a haver uma conscientização, e pela prevalência, isso que eu acho que é uma coisa importante a gente sempre lembrar, né? Como é uma doença muito prevalente, muito mais que câncer, né? Não é à toa que quando a gente vai pegar a implementação da cirurgia robótica no mundo, em 2016, 2017, a curva da cirurgia geral ultrapassa as outras especialidades, porque a gente tem muito mais doença do que eles, né? Então, o que a gente começa a ver? Quando a gente começa a focar em outras coisas, né, não apenas na recidiva, mas começa a focar assim, em dor, qualidade de vida, a gente começa a entender que começa a cair aqueles paradigmas, né, aqueles aforismos de que a hérnia tem que doer sempre, não, mas isso aí foi feito para incomodar, tem que ter um grande corte, e aí a gente começa a ver a entrada das novas tecnologias. Eu acho que é uma confluência de fatores que começam a mostrar para a gente o seguinte: dá para a gente fazer a mesma coisa melhor, né? Quando eu digo fazer a mesma coisa, é reconstruir a parede, né? Com resultados melhores. Então, acho que é um processo, do ponto de vista acadêmico, aqui no meu meio foi muito clássico, assim. Eu fui criticado duramente desde que eu voltei de fora. Quando eu fiz a primeira separação de componentes, os caras queriam me prender quase aqui. Totti, isso aí é tudo escolar, a pele para um lado e para o outro, mete uma tela grande aí no meio e deu. Olha, né, não é o que aí vem o que tu falou, né? E aí eu consegui me firmar muito aqui nas minhas coisas, e estou falando aqui no Sul, né? E aí, óbvio que depois disso expandiu, né? A partir do momento em que a gente começou a ir atrás dos resultados aqui e mostrar os resultados de fora. E mostrando que a gente não estava querendo inventar no momento que a gente estava querendo transformar a parede, como o Diego muito bem falou, né, numa subespecialidade. Então, eu acho que é um processo, é um entendimento. Como se gasta muita grana com parede, né? Os próprios americanos tem alguns trabalhos aí que já mostram, né, que se tu conseguir reduzir em 1% a recorrência de hérnia ventral, tu economiza 3,2 bilhões, se eu não me engano. Agora não me lembro do paper, mas né, tem um paper relativamente antigo que mostra isso, né? Se tu conseguir deixar o cara de ambulatório em vez do cara internato, muda valores e tal. Então, não é questão apenas de desfecho do paciente, também desfecho econômico, e tentar atingir melhores resultados com técnicas que compliquem menos, né? Então, acho que isso foi um processo, e isso envolveu, sem dúvida nenhuma, o meio acadêmico. Hoje, eu vou te dizer que hoje a minha equipe no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, no SUS, é a única equipe que recebe hérnias complexas. As outras equipes todas entenderam que os nossos resultados são melhores, não é porque a gente é bonito, nada, pelo contrário, né? É porque a gente, na verdade, sistematizou
e, literalmente, para usar uma palavra que os americanos gostam de usar muito, né, a gente tailor, né, os procedimentos. Então, pacientes diferentes fazem cirurgias diferentes, né. Não existe uma receita de bolo que nem queriam me propor lá atrás, e que no que eu engolisse goela abaixo, que todo mundo fazia hernia onlay e todo mundo ficava bem, e botava um Portovac e era isso, né. Então, eu acho que foi um processo, Diego. Acho que esse processo está crescendo mais ainda, porque assim, agora que vamos pegar a hernia inguinal, que é o feijão com arroz, né, agora que recidiva, pelo menos em tese, não é um problema mais por causa das técnicas, né, as pessoas estão buscando outras coisas, estão buscando recuperação mais rápida. Agora, a última moda é tentar não usar tela, né, em alguns cenários, e enfim, eu acho que esse processo ainda vai continuar. Acho que a gente ainda não chegou na resposta final, assim, tem bastante coisa para desenvolver, em termos de material, de biocompatibilidade, de coisas que a gente, vai ver aí ao longo do tempo. É, Maravilha. complementando isso tudo que o Totti falou, a reboque dessa avalanche de dados aí em relação a mudança de evolução das técnicas, né, porque tudo está evoluindo, Liechtenstein está evoluindo ao longo do tempo, não tem uma técnica que não tenha evoluído na parede, né, a separação posterior de componentes, etc. Então, a reboque dessa avalanche de dados aí e a avaliação de um aspecto mais global, do resultado do paciente, a gente viu uma resposta do mercado. Então, assim, vou falar da minha experiência nisso. Quer dizer, eu vi nitidamente que você tem um campo muito grande para pacientes diferentes que querem um pós-operatório diferente, ou um retorno mais rápido, menos dor, menos complicação e etc. Tanto para as hérnias do dia a dia, hérnia inguinal, quanto para as hérnias complexas. E, e isso refletiu no mercado, onde a gente vê claramente, quando eu falo esse reposicionamento, é uma linguagem mais de mercado, de coisas business, mas é isso que está acontecendo. A cirurgia de hérnia está sendo reposicionada e isso não deixa de ser um objetivo da Sociedade Brasileira de Hérnia, porque a gente percebe que isso é importante para o paciente, em termos de ter acesso a resultados diferentes que interessam a ele. Isso é importante para o médico, uma valorização do médico, e tão importante quanto tudo isso é uma otimização de custos. Então, como o Totti falou aí, que todos reconheceram que a equipe dele apresenta melhores resultados, isso aí impacta num valor astronômico de dinheiro. Então, principalmente nessa onda nova aí de medicina baseada em valor, desfecho clínico e etc., isso aí entra na ordem do dia e uma linha de cuidado de hérnia faz todo o sentido quando você está pensando em melhorar os resultados. Então, hoje eu vejo que a cirurgia de hérnia está num processo de reposicionamento. Já avançou muito e tem que avançar mais. Em relação às fontes pagadoras, convênios, etc., nós estamos num processo de negociação aí, bem inicial ainda, mas parece que promissor. Eu fiz vários contatos aí com auditores, com convênios que querem entrar em contato com a sociedade para entender onde que eles podem atuar. E o foco é nesse tripé. É bom para o paciente, é bom para o médico que se especializa e é uma redução de custo para todo mundo, para todo o sistema. Agora, só um parênteses, tá? Hérnia, assim como um exemplo, o cirurgião, eh, cirurgia de fígado e pâncreas, ele não é para viver fazendo vesícula. A vesícula continua sendo do cirurgião geral, porque você tem um número absurdo de cirurgias para serem resolvidas que não é para o especialista. Cirurgião geral vai continuar operando hérnia? Vai continuar operando hérnia, não tem dúvida nenhuma. Agora, existem hérnias que são para os serviços dedicados. Não tem a menor dúvida disso também. Então, do mesmo jeito que o cirurgião geral tem que evoluir para ele continuar tratando bem essas hérnias, isso é um papel da sociedade, formar e difundir conhecimento, desde as cirurgias mais básicas até as cirurgias mais avançadas, é papel também de todo mundo entender que nós vamos ter que ter centros dedicados, simplesmente porque isso é bom para o paciente, é bom para o médico e é bom para o sistema. Isso aí é uma coisa que todo mundo ganha.
É esse que a gente chama de reposicionamento no mercado. Uhum. Muito bom. Eu acho E que isso acho que pode falar. é importante entender, né, a gente inclusive tem tido algumas iniciativas, exatamente, por exemplo, ano passado a gente fez um simpósio dentro do escola sobre, hérnia para o cirurgião geral, exatamente para os caras entenderem que ninguém está querendo dizer o seguinte, que toda a cirurgia de hérnia, o Liechtenstein primário, no cara de 25 anos, com uma hérnia pequena, esse caso tem que ir para o especialista. Não, tu tem, na verdade, que estar bem treinado dentro da tua formação de cirurgia geral em parede, para que tu possa resolver esses casos mais simples. E mais do que isso, que tu reconheça os casos que são fundamentais, que tu encaminhe adiante, né? Acho que é isso que o Gustavo está falando. Ninguém quer acabar com. Porque senão tu vai deixar o cirurgião geral sem nada, né? Eu já dei Não, essa não é aula. reserva de mercado, né? Isso não é Não. reserva de mercado. Eu já deixei isso bem Eu, claro. é, Assim, eu começo essa aula, né, dizendo o seguinte: olha, o cirurgião geral ainda vai operar 80% das hérnias que chegarem para ele. E as outras 20 são aquelas que ele não quer operar. Que ele às vezes se isso. obriga, porque ele. Ah, se eu não fizer, o fulano ali do outro lado da porta vai fazer. E o que ele tem que entender é que nem ele, nem o fulano ali do outro lado da porta tem que fazer, que aquela hérnia, ela tem que ir para alguém que esteja interessado especificamente naquilo. Como ele não faz câncer de pâncreas, como ele não faz gastrectomia total, entendeu? Enfim. Perfeito. Maravilha. É o famoso cada macaco no seu galho. É verdade. Gustavo, na Sociedade Brasileira de Hérnia, quais são as iniciativas fora essa questão dessa conversa com a indústria, com os convênios e tudo mais, quais são as outras iniciativas que vocês têm, de educação, seja mutirão, seja outras atividades, além do Congresso Brasileiro de Hérnia? Bom, a sociedade ela tem uma forma de gerenciamento que é bem interessante. Está desde o início, foi criado lá atrás pelos fundadores, o Flávio fez um papel muito importante nisso com o Abdala. A gente tem um projeto de 2 anos durante a gestão, que é uma diretoria executiva. Essa gestão faz um edital onde a indústria pode participar de um programa que a gente chama de aliança corporativa. Então, isso casa um acordo em que, junto com o apoio financeiro da indústria, junto com as anuidades, toda a questão financeira da sociedade, ela vem acoplada com uma, com contrapartidas que a gente tem que realizar ao longo de 2 anos. Então, isso aí é simples, o Congresso tem que acontecer e tem melhorado cada 2 anos, mas tem melhorado edição a cada edição. Nós temos um mutirão que é anual, talvez seja a nossa iniciativa que mais tenha repercussão, tanto na mídia, com pacientes, com os próprios cirurgiões. O mutirão é a nossa bandeira mais visível para toda a sociedade. Ele tem um aspecto fundamental de trazer assistência para alguns pacientes, algumas localidades que às vezes não teriam essa possibilidade de ter tecnologia junto com cirurgias avançadas para um público do paciente do sistema público, né, dos pacientes do sistema público. E o mais importante, ele é um momento de intercâmbio entre os cirurgiões e que cria essa massa crítica que está em volta da sociedade. Normalmente, os cirurgiões que vão para o mutirão, eles retornam, eles ficam amigos. Os grupos de WhatsApp que são criados aí, eu lembro aí, tem grupo de 3 ou 4 edições para trás aí, que até hoje estão ativos, eu continuo no grupo, eles conversam, eles trocam casa, eles se visitam. Então, assim, começa a criar um grupo bem robusto de pessoas interessadas em hérnia que passam a orbitar em volta da Sociedade Brasileira de Hérnia, e é daí onde saiu. A maioria das pessoas, muitas pessoas que eu conheço hoje, eu conheci em mutirão. Quer dizer, eu tenho, acho que de 2015 para cá, eu fui em todos. E assim, são momentos que você tem um contato com um grupo de cirurgiões interessados e que isso mantém uma chama acesa que vem oxigenando a Sociedade Brasileira de Hérnia. A gente está substituindo algumas coisas que sempre a gente teve as jornadas,
eram as jornadas regionais. Então, era uma jornada em cada região ao longo desses 2 anos. A gente está substituindo isso por alguns treinamentos imersivos, porque as jornadas ficavam muito só teórico, isso aí a gente consegue hoje substituir de alguma forma por plataformas online, por algum tipo de discussão. O número eh, cursos, né, permanentes que se repetem ao longo dos anos tem aumentado, então a gente tem IRCAD, com coisas mais simples, você tem o próprio Escola aí, que é um curso de pós-graduação muito robusto e que engloba muito mais coisa, mas o fato é que a gente tem tido outras opções de divulgar o conhecimento em relação à parede abdominal, que não só pelas jornadas. Então a gente mudou um pouco isso. Além disso, a gente tem o programa de diretrizes. Então, todo ano, a cada 2 anos, a gente faz um programa de diretrizes. O próximo vai ser em hérnias ventrais, de linha média, que vai sair agora, deve sair, ou se não sair para o Congresso, vai sair logo em seguida, depois do Congresso. Eh, Esse programa de diretrizes foca justamente isso, faz um grupo de experts de todo o Brasil para a gente definir algumas condutas que são de consenso. Então, de maneira geral, uma coisa que está dando muita repercussão é a revista digital da sociedade. Isso aí foi um trabalho fantástico que o Paulo Barros fez, e agora está sendo continuado aí pelo Paulo Vicente, Paulo Barros de São Paulo e Paulo Vicente de Aracaju. Cara, dá uma divulgação e hoje ela é Latam. Hoje a gente tem uma revista que a repercussão dela é Latam. E isso também tem sido uma diretriz da sociedade. A gente está chamando a responsabilidade de ser o grande hub de divulgação de conhecimento da América Latina. Nós temos o Brasil aí como igual a gente falou há pouco tempo, quer dizer, a gente não deve nada a nenhum lugar do mundo, então os latinos, você vê isso aí, né, na escola, né, Totti? Um monte dos latinos da América Metade, Latina, exatamente metade das nossas metade. inscrições são Olha que Latam. fantástico. Então, a gente hoje, a gente tenta, né, o nosso objetivo é que a gente seja realmente reconhecido como um hub para a América Latina em, em atualização em parede abdominal. Nós vamos conseguir esse objetivo, já tem a revista que ela está, o Congresso, eu acho que o Congresso vai estar muito voltado para isso, nós vamos ter mesas em espanhol, o pessoal da América Latina vai ser extremamente bem recebido. Nós temos expoentes aí que vão participar do congresso de língua espanhola. Então, Jorge Dais está confirmado, Héctor Venezuela, o Ledó, Zé Bueno Ledó da Espanha, mais um time que vem os representantes de todas as sociedades latino-americanas. Nós vamos ter um programa em espanhol muito robusto para esse pessoal. Isso eu acredito que vai ser a tônica dos próximos congressos do Brasil. Então, de maneira geral, ao longo desses 2 anos, a gente tem várias coisas acontecendo e isso é uma evolução. Cada ano tem uma coisa diferente que a gente vai acrescentando. O que funciona bem a gente mantém, o que não funciona a gente vai adequando. Maravilha. E mais recentemente, né, o Brasil agora faz parte do ACHQC, né, que é o database, Cereja do bolo. né, então e crescendo, né, já tem 1 ano, né, já completou 1 ano essa parceria, está indo para o segundo ano e aumentando o número de cirurgiões, brasileiros, né, que estão colocando seus casos, vocês colocam seus casos lá, né, e para quem não conhece, o ACHQC é um banco de dados nacional agora internacional, né, Agora de internacional. cirurgia de hérnia, começou aqui nos Estados Unidos, capitaneado pelo pessoal da Cleveland Clinic, né, o Michael Rosen, e de Ohio State, né, também, o Ben Poluzzi, né. E agora está em 3 países já, né, Estados Unidos, Brasil e começando no Canadá, e o Brasil está indo Perfeito. aí para o seu segundo ano, né, com mais cirurgiões participando do QC, não é isso? Isso. A gente esteve lá, né? Estava em Denver agora, há pouco tempo, em fevereiro, a reunião o Summit do ACHQC. Duas coisas interessantes, e isso aí eu acho que vale a pena registrar. Primeiro, o grande arranque que começou com o do ACHQC foi na Sociedade Americana de Hérnia. Quem deu o dinheiro foi o Sérgio Hall, que era presidente naquela época. Uhum. Então, tem brasileiro nessa história aí desde o início.
Na gestão do Marcelo foi assinado o contrato, e aí a gente oficialmente começou a participar. Inicialmente foram 6 cirurgiões, o Totti foi desse projeto piloto. O Michael Rose reconhece que o número, na verdade, dos 6, só 4 colocaram pacientes. Esses 4 colocaram um número absurdo de pacientes, chamou a atenção. O Michael Rose repete isso o tempo todo, ele e o Ben Paluso, que realmente os números dos brasileiros é um número assim, extremamente expressivo. E agora nós vamos expandir para mais 8 cirurgiões. Isso aí tem uma questão burocrática, né? Esse pessoal já foi todo selecionado, está sendo treinado, e acredito que agora, nas próximas semanas, vão sair as senhas para eles começarem a colocar. Enquanto isso, esses 4 continuam brilhando, os números estão aumentando de maneira assim, de chamar atenção. E agora, nessa reunião, teve a confirmação da participação do Canadá. Nós tivemos, o Brasil teve esse orgulho de ser o primeiro fora dos Estados Unidos a participar. O Canadá, que seria muito mais natural, está dentro, né? né? Talvez o México também, mas a gente vai. E um dos objetivos no Congresso Brasileiro é a gente começar a localizar. Então, o Michael Rose já confirmou presença, ele vai estar aqui para falar no nosso Congresso sobre o ACHQC, tentar orientar e ajudar outros países da América Latina a participarem também. Então, nós vamos, nesse congresso, sondar, junto com o Rosen, alguns países que já têm um potencial para entrar também no ICHQC. Porque é uma fonte de pesquisa, né? Você e o Totti conhecem isso muito bem. É uma plataforma que auxilia demais a publicação. Isso, eles têm mais de 130.000 pacientes, acho que talvez É. até mais, dentro do banco de dados deles, e crescendo e tudo mais. Claro, a cirurgia de hérnia, eu acho que para a parte de pesquisa, a grande dificuldade é a análise de recidiva de longo prazo, né? Porque é Follow-up, né? difícil, né? É difícil acompanhar esses pacientes aí 5, 10 anos, né? O paciente só a gente brinca, né? O paciente volta quando dá problema, né? Senão ele nem Sim. volta, né? Que é essa história que Não, e às vezes quando dá problema ele não volta para ti, esse que é o problema. Não Se ele volta para o voltasse mesmo para ti médico, é isso se aí. ele é. voltasse para ti Tem até a história engraçada lá que o meu professor lá, o professor Marconi Meira, lá de Recife, da minha residência, que ele conta, né, que ele estava na reunião clínica e o pessoal falando justamente dessa questão, né, o cara opera a hérnia e a taxa de recidiva é X, não sei o quê. Aí tem um cara que levantou na hora da reunião e falou, não, eu opero meus casos, não tem problema nenhum com meus casos. Aí o outro levantou e falou, porque a sua recidiva vem para mim. Né? caralho. Mas mas eu acho que é um grande desafio, assim, ter esse acompanhamento fora dos clinical trials, né, porque o clinical trial não, o pessoal consegue acompanhar, o pessoal está registrado ali e tudo mais, então a gente consegue fazer ali um acompanhamento, um follow-up de 5 anos e tudo mais. Mas quando a gente faz esses estudos, de coorte, né, esses estudos retrospectivos, eles é um pouquinho mais complicado de você ter um follow-up de longo prazo, né. Mas, por outro lado, talvez seja um retrato até mais fiel do que o próprio clinical trial, né. O próprio Hennifer fala, né, que o clinical trial é controlado, né, ele fala: tem muito controle, então foge um pouco do que seria o mundo, o A vida é retrato, real. né, da vida real. E muitas vezes a gente olhando esses dados do ACHQC, você vê o retrato, no caso aqui nos Estados Unidos, né, em termos de cirurgia. É um retrato bonito, mas é um retrato, né? Você vê um retrato do país, por mais que nessas databases, assim, são cirurgiões que se dedicam mais a essa, a cirurgia de parede. Mas engraçado que o nem é tanto assim, tem muito cirurgião de hospital pequeno, né, de private practice, até você viu aquela aula lá do cara lá falando Sim, do marketing, né, que ele faz, eu até comprei o livro que ele sugeriu lá, que ele leu. Mas, então assim, também tem muito cirurgião, que não está necessariamente no meio, universitário, que está colocando os dados ali no QC, né. e vai Mas ter vantagem com a certificação agora, né? Então vai ter uma vantagem de mercado para quem se participar, né? Essa certificação aí. porque você faz o seu branding pessoal, né, o cara bota lá o Isso. cirurgião, né, certificado e tudo mais, que eles ganham lá aquela placa, né, e tudo mais, né. Mas, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer demais pela presença de vocês aqui, né, eu fico muito honrado de ter vocês aqui, só enriquecendo o nosso podcast. E eu queria que vocês, mandassem uma mensagem aí para os nossos,
nossos telespectadores a mensagem final, né, e é isso. Bom, já que eu comecei antes, eu vou terminar antes também para deixar o mais importante para o final de novo, né. Cara, acho que a honra é nossa, né, eu falo por mim, né, mas acho que o Gustavo vai assinar embaixo comigo, Sem dúvida. de participar, né. Para nós também é uma honra ter tu participando da sociedade e por ser um brasileiro, que está virando referência aí no meio acadêmico nos Estados Unidos, então para a gente isso é muito importante dar um caráter, né, oficializa, na verdade, né, ratifica o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está buscando, né? Então, na verdade, a honra é nossa, né? Eu acho que para quem está vendo o podcast, a minha sugestão é assim: se interesse um pouco pela parede abdominal. Não imagine que é só a cirurgia do R1, não é mais a cirurgia do R1, né? Tem muita coisa bacana para fazer, muita tecnologia para se usar, né? E definitivamente ainda tem espaço para a gente crescer como subespecialidade, né? Acho que a minha grande mensagem é essa, né? E tem, como o Gustavo falou, tem iniciativas aqui no Brasil, da sociedade brasileira. Para quem está vendo e está pensando em ir para os Estados Unidos, isso ainda acaba ficando um pouco, entre aspas, mais fácil pela questão dos fellowships específicos, né? Mas aqui também vocês, como já foi discutido aqui, quiserem fazer uma pós-graduação, existem pós-graduações específicas, né, com uma carga horária maior, dedicada especificamente à parede, abrangendo todas as tecnologias, tanto antigas quanto novas, né. Então, acho que a minha mensagem era essa, Diego, queria agradecer demais de novo o convite, ainda mais para falar com esse meu irmão aí, que a Ana me deu uns irmãos mais velho que nem ele e uns irmãos mais novo que nem tu, né. Mas acho que esse é um dos grandes, uma outra grande mensagem para todo mundo, é um clima muito bom, né, diferente de outras subespecialidades, né, e a sociedade sempre tenta manter isso é uma coisa legal, né, desde o início. Então obrigado pelo convite e, cara, à disposição sempre. Não, obrigado, obrigado. Não, realmente, isso que vocês falam é muito verdade. No último Congresso Brasileiro de Hérnia, lá em Balneário Camboriú, você consegue perceber isso, entendeu? Da irmandade, né, da fraternidade, as pessoas, os amigos ali se confraternizando, né? Então, assim, é um clima muito bom, né? Um brincando com o outro, sabe? Pessoal, então, assim, é um clima muito bacana no Congresso. Professor É. Gustavo. Vamos lá, Diego, ó, só agradecer, faço minhas palavras do Totti, sim embaixo. Vocês dois são grandes, mentes brilhantes, né? Carecas brilhantes. Mentes brilhantes. Eu tenho orgulho danado de ser amigo de vocês. O Totti foi um cara fundamental para mim lá em 2017 com a robótica, né, Totti? Teve uma briga. Eu vou falar para vocês assim, foi um negócio sensacional, porque já tinha um Procto aqui para robótica, mas não para parede. Eu estava mexendo, eu faço robô só parede, eu praticamente faço outra coisa, visita em parede. E aí os caras falam: "Que isso, mas para hérnia tem que vir um cara de fora, que tem que ser só esse cara e tal". Aí na primeira cirurgia fizemos um par bilateral, os caras olharam e falaram assim: "Ó, eu acho que foi bonito, mas eu não entendi nada que vocês fizeram", não lembra, né? Baita cirurgião de pâncreas, o cara é top. Ele falou: "Ó, achei bacana, mas não entendi nada que vocês fizeram aí". Então assim, é um orgulho para mim ter vocês como amigos, vocês são brilhantes. Eu acho que o Brasil está com uma eu tenho orgulho danado de ser brasileiro, então, assim, eu acho que o Brasil está brilhando nisso, faz parte, do brasileiro conseguir fazer coisas sensacionais. Vocês 2 mostram isso. Deixar como mensagem aí para os seus espectadores é o seguinte: parede é um negócio que eu particularmente recomendo, porque eu acho que está num momento em ascensão absoluta. Tem que entender que não é reserva de mercado, tá? Não é porque não é para viver de fazer hérniazinha umbilical, não é para fazer viver hérnia inguinal, isso aí é do cirurgião geral, tem o seu lugar, sempre vai ter para o cirurgião geral, mas quem se interessar é um campo que está aberto e está se definindo ainda. É uma coisa realmente nova, ainda é nova, apesar de ter 15 anos, TOT está desde 2005, mas ainda é realmente nova no mercado e eu acho promissora. Então, para quem realmente se interessar, agora, não é fácil, são cirurgias
que o domínio da anatomia tem que ser completo, o domínio de técnica cirúrgica, preparo do paciente. Não é um negócio que é simples, é pelo contrário, é complexo, mas é extremamente gratificante. Então eu vou deixar isso aí como mensagem mais uma vez. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer e continuo à disposição também, viu, Diego? Obrigado. E o convite para o congresso, né? Tem que chamar o pessoal aí para Sem o dúvida, sem dúvida. Então, ó, o congresso. congresso 6 e 7 de julho em Campinas. Acesse o site do cbhernia.com.br. Já está tudo no site, programação, os cursos pré-congresso vão ser lançados essa semana, né? Eu dei o spoiler. Essa semana, até sexta-feira, deve sair os 3 cursos pré-congresso, mas o programa já está lá. E uma coisa eu garanto: os congressistas nunca. Vocês vão ver, vocês vão ser muito bem recebidos. Quem for vai ficar muito satisfeito, porque vai ser um congresso em que a gente vai conseguir fazer um um mix, né, um combo aí de receptividade com um programa científico de excelência, mas de excelência mesmo. Eu acho que eu tô, assim, a equipe que está por trás de todo esse trabalho do Congresso Brasileiro está trabalhando aí incansavelmente há mais de um ano, para entregar um congresso realmente brilhante. Conto com vocês lá. Maravilha. E o congresso 6 e 7, curso 5 ou Dia a 5, opção de isso. fazer dia 4 em São Paulo, né? Só o O Notes. São Nox. Beleza. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Professor Leandro Totti, professor Gustavo Soares, obrigado pela presença de vocês. Pessoal que está assistindo aí, obrigado pela sua audiência. E é isso. Até a próxima.